E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bruno aqui na área, beleza? Não se esquece, galera, seguir, curtir, compartilhar o canal, certo? Vídeos todos os dias, de 6 horas e de 9 horas da noite, certo? E aos finais de semana, um resumão, tudo que aconteceu do Timão, beleza? Valeu, galera! O encontro da experiência com a juventude. Eu estou representando todos os ex-jogadores que tiveram o privilégio de vestir esse manto sagrado. As palavras de um ídolo que entrou para a história do Timão e o olhar atento de uma garotada que sonha em um dia poder viver os feitos de Basílio. Eu fiquei pensando, falei, caramba, daqui a um dia pode ser eu ter feito história no Corinthians e tá fazendo o mesmo papel que eles estão fazendo, se tornando um ídolo do Corinthians. Com apenas 19 anos, Luiz Gustavo Bahia é considerado um veterano da base do Corinthians e precisou lidar com a pressão ao ser o porta-voz dos atletas após a derrota do Timãozinho para o Santo André por 2-0 no último jogo da primeira fase da Copinha. A pressão tem que ser transformada para um lado bom e sempre tento expressar isso para eles. O Alvinegro entrou com um time misto, poupou a maior parte dos atletas, já que a classificação estava garantida. E viu o Ramalhão fazer 2-0 com gols de Gustavo Paulo e Rafael Reis e assumir a liderança da chave. O próximo adversário do maior e atual campeão da Copinha na segunda fase é o Falcon de Sergipe. Competir e duelar e estar mais concentrado para aproveitar bem a chance. Mata-mata vai se resumir em detalhe. A caminhada para chegar a ser um jogador de futebol profissional é cheia de adversidades. Peneira, base, banco de reservas. Um sonho que começa desde pequeno. E os obstáculos são enfrentados também desde cedo. Eu trabalhei a vida inteira para viver esse sonho, né? Tá jogando a Copinha e já é um passo muito grande, não é todos que conseguem chegar. Essa fase é a mais difícil, que é uma transição profissional, e eu trago a pressão como uma motivação a mais para mim. É um menino inteligente, é um menino que é da nossa confiança, por ele ser o capitão. Nós, como treinador, a gente tem que cobrar muito dele. Então, às vezes, a gente tem que tomar um certo cuidado para não exagerar por ter 19 anos, né? Autor de um dos gols do Corinthians no jogo de estreia da Copinha contra o Porto Velho, Bahia veio de Vitória da Conquista. Quando eu fiz 10 anos de idade, eu mesmo me inscrevi na peneira do Corinthians. Aí eu passei na peneira, eu fui o único da peneira que passei, depois fui pro período de teste. Nesse período de teste, meu pai veio. Aí ficou todo mundo aqui. Foi aqui em Santander, a gente ficou na casa do amigo do meu pai. A viagem valeu a pena. Depois do teste, foi chamado para jogar no Sub-11 do Timão e hoje é visto como uma das joias da base corintiana. No ano passado, renovou o contrato até o final de 2027 e desde novembro participa de treinos com o elenco profissional sob o comando de Ramon Dias e tenta se enturmar. Bidon, Maná, os moleques são meu parceiro, Rian, agora o Choca voltando e tem uns profissionais também, o Carrilho, muita gente boa, Thales Magno, Hugo Souza, os caras sempre procuram estar comunicando a gente. Um sonho que para a cria do terrão está cada vez mais perto. Pezinho no chão, acho que minha hora tá chegando, sim. Cautela e otimismo para quem já viveu tanto em tão pouco tempo. Galera, pelo que a gente viu aí, o time de base do Corinthians, né, entrou em campo aí com uma galera mista, certo? Visando já a vitória, visando aí já a classificação, né? E infelizmente perderam, né, para o Santos, certo? Mas a gente tem aí uma notícia boa, né, pessoal? Uma notícia aí que é muito importante aí para o Timão, que temos um jovem aí bem promissor, com apenas 19 anos, né, bem promissor aí na categoria de base do Corinthians, que pode realmente ingressar aí para entrar no time oficial, né, galera? No timão, né, realmente, para fazer a história dele, mostrar, né, realmente para que ele veio, certo, pessoal? Desde novembro ele tá aí treinando aí no timão, certo? No time oficial do Corinthians, com Ramon Dias aí dando uns toquezinhos aí para ele, toda a equipe, né, conversando com ele, toda a equipe mostrando como é que se joga, né, galera?
E isso aí vai ser muito importante para o time ter um garoto aí mostrando aí a juventude dele, mostrando aí toda a sua garra, toda a sua vontade de crescer, vontade de vencer, né? E isso aí vai ser bem importante aí pro Timão, galera. Beleza? Galera, pelo que a gente viu aí, o time de base do Corinthians, né? Entrou em campo aí com uma galera mista, certo? Visando já a vitória, visando aí já a classificação, né? E infelizmente perderam, né, para o Santos, certo? Mas a gente tem aí uma notícia boa, né, pessoal? Uma notícia aí que é muito importante aí para o Timão, que temos um jovem aí bem promissor, com apenas 19 anos, né, bem promissor aí na categoria de base do Corinthians, que pode realmente ingressar aí para entrar no time oficial, né, galera? No timão, né, realmente. Para fazer a história dele, mostrar, né, realmente para que ele veio, certo, pessoal? Desde novembro ele está aí treinando aí no timão, certo? No time oficial do Corinthians, com Ramon Dias aí dando uns toquezinhos aí para ele, toda a equipe, né, conversando com ele, toda a equipe mostrando como é que se joga, né, galera? E isso aí vai ser muito importante para o time ter um garoto aí mostrando aí a juventude dele, mostrando aí toda a sua garra, toda a sua vontade de crescer, vontade de vencer, né? E isso aí vai ser bem importante aí pro Timão, galera. Beleza? Galera, pelo que a gente viu aí, o time de base do Corinthians, né? Entrou em campo aí com uma galera mista, certo? Visando já a vitória, visando aí já a classificação, né? Com esse problema, com a Bet que ainda não tem a licença para atuar. O Flamengo conseguiu a regularização, o patrocinador do Flamengo conseguiu a regularização dele também? Nacionalmente. E o Corinthians joga na quinta, Fernandinho. O campeonato começa na quarta, o Corinthians joga na quinta contra o Bragantino, e até lá tem que ter uma decisão, né, tomada, resolvida. Hoje ela não é decisiva, né, só uma liminar, que pode ser cassada a qualquer momento. Então o Corinthians vive esse impasse. E é ruim começar assim, né? Porque é um parceiro que ele não estampa só a camisa, ele tem outros compromissos, como nós já dissemos aqui. Ele paga parte do contrato do Memphis, o Corinthians queria usar esse patrocinador até para trazer outros jogadores, falou-se em Pogba, acho que ainda o assunto não morreu, mas enfim, é um problema que precisa ser resolvido para dar tranquilidade para o presidente, para a torcida, para os atletas, e é ruim começar o ano, começar a temporada dessa forma. Esse contrassenso, né, com o sucesso que teve no final da temporada, quando você espera que vai começar um ano com um pouco mais de paz, mais estabilidade, e essa incerteza aí chega num momento que pode atrapalhar, Souza? Atrapalha um pouco, né? Atrapalha um pouco porque é um parceiro que trouxe benefícios, né, importantes para o clube no ano passado, né? O Corinthians só não brigou pelo rebaixamento até o final da competição, porque o parceiro chegou, injetou dinheiro, né, trouxe jogadores importantes. Né? Então, e futebol brasileiro, né? Futebol brasileiro tem uns clubes, a maioria dos clubes todos endividados, chega uma Bet, chega um parceiro como chegou a Sport da Sorte, e você já recebeu a notícia. Corinthians, né? O Neto brinca que às vezes tudo sai do Corinthians, mas não tem como você não dar uma informação como essa, né? Um parceiro importante, né? Começa o ano, né? Sem a regulamentação da Bet para se iniciar o ano, é difícil. Eu acho que atrapalha um pouco, porque é um parceiro importante que entra com um valor importante, acredito, mas assim, pelo Males, o Corinthians começa o ano de um ano diferente, né? Com um time já formado do ano passado, com a base, coisas que uns 3 anos aí, vou para o 5º ano aqui na Band, não via o clube começar um ano com expectativa tão grande como começa esse ano. O problema, Martelli, dentro de campo parece que a coisa está encaminhada. Fora dele que é a pedra no sapato, que é a dificuldade a ser vencida. É mais um ano que começa delicado para o Corinthians, né? No ano passado, aí mais em termos de contratação, né? Jogador que vinha, treinou, mas não estreou. Esse ano começa um pouco mais conturbado, mais em relação à patrocinadora. Agora, Fernandinho, para o Corinthians, eu acho que vale ligar o sinal de alerta, porque é mais um episódio também com casa de aposta, né? Vai lembrar que o último patrocinador que era do Corinthians também, ainda mais que foi uma investigação ainda em andamento,
que é o principal motivo do primeiro pedido de impeachment contra o Augusto Melo, vem mais um episódio. Acho que se resume, o processo de regulamentação da casa de aposta, né, acho que ele não é só pagar os 30 milhões que o governo federal pediu, né, e solicitou até o dia 31. Mas tem uma série de documentos de sócio, de estatutário, de quem dirige as empresas para poder operar no Brasil. Então, se isso não foi feito até agora, eu acho que vale para o Corinthians também ligar esse sinal de alerta do porquê ela ainda não está regulamentada. Pois é um trâmite que conseguiu eliminar para poder contemplar e manter esse patrocínio. A gente tem uma tela aqui, o segundo patrocínio com 103 milhões, o Palmeiras que está apresentando o seu novo patrocinador, hoje é o terceiro colocado, o Vasco da Gama, olha aí, é o quarto colocado, mas você vê a diferença de valores, dá quase 40% menos que o Flamengo, né? A gente tem o Atlético Mineiro na quinta posição, a gente segue na frente aí, Ricardinho? A gente vê o Santos é o sexto, São Paulo e Fluminense são os sétimos colocados, Cruzeiro, Grêmio e Inter em nono, Botafogo fechando o top 10. Aí você vê esse valor incrível que tem o Botafogo, que foi campeão da Sul-Americana, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, não tem o maior patrocínio. Você vê a força do Flamengo, a do Corinthians, que são as maiores torcidas do Brasil, e são negócios aí milionários, né? A gente fala e não dá para sobreviver. Então, qualquer deslize que aconteça nessa relação de patrocínio tem consequência, né, gente? Trouxe essa informação do zagueiro que o Corinthians pode trazer, o Gabriel Paulista, e tem também essa história do Pogba. Agora que conseguiram essa liminar, tudo bem que é liminar, e o Quesada trouxe a informação aqui que o Corinthians continua atrás do Pogba. Como é que você vê essa situação? Isso pode trazer aí uma definição na contratação desses jogadores, Caio? Boa tarde, Fernandinho, todo mundo que nos acompanha, nos Donos da Bola. Eu estou aqui acompanhando todas as notícias e também as redes sociais do Júlio Casares. Afinal, os reforços do São Paulo estão sendo divulgados por lá. Mas é isso, Fernandinho. É importante essa decisão que vocês falavam sobre essa decisão em caráter liminar, né? A gente sabe que essas decisões são transitórias e podem ser alteradas para essa manutenção de reforços, essa tentativa de mais reforços por parte do Corinthians, né, que tem como patrocinador master a Esportes da Sorte, para essa história do Pogba voltar a ter vida, para essa possibilidade do Gabriel Paulista, que é outro grande jogador, um zagueiro que passou por alguns problemas físicos, teve uma lesão na última temporada, deve retornar agora no próximo mês. E é um bom nome para a zaga corintiana, né? O Corinthians chegou a cogitar outras possibilidades, chegou-se a falar de Sérgio Ramos, ex-jogador do Real Madrid, que estava também no Sevilha, e agora a possibilidade do Gabriel Paulista, né, que já disse em outras ocasiões quanto tem de carinho pelo Corinthians, e é um bom nome, né, apesar dos 33 anos, já não é mais o auge dele como esteve em outros momentos na Europa, mas é um grande zagueiro, um cara que é um líder, sem dúvida, nos elencos em que passou, e é uma possibilidade legal para o Corinthians, que agora ganha essa boa notícia na segunda-feira, né, não só o Corinthians, mas também a Esportes da Sorte, desta decisão em caráter liminar, em caráter transitório, que permite a empresa operar em âmbito nacional no Brasil, né, enquanto ainda não há esta permissão definitiva, que é o que busca a empresa para se regularizar, como outras já fizeram. E a gente lembra que tem alguns requisitos para além de pagar a taxa de licenciamento dos 30 milhões. Tem que ter um domínio.com.br, tem que ter um endereço físico no Brasil, fazer umas comprovações de que os jogos têm sido aplicados de maneira justa. Então são muitas coisas para que essa permissão em definitivo seja concedida. Mas de fato é uma boa notícia para o torcedor corintiano nesta segunda-feira, né, Fernandinho? E na contramão, Caio, a gente tem uma possibilidade de demissão por causa do que aconteceu no final de semana. Foi divulgado um trecho do depoimento do dono da VaideBet, que era o patrocinador anterior do Corinthians, que acabou se afastando do Corinthians por problemas de comissão ou não comissão, e por esse depoimento surgiu aí a possibilidade de demissão hoje no Corinthians, por causa da questão jurídica aí que envolve tudo isso, do disse que me disse. Enfim, esse tema voltou a esquentar depois do vazamento desse depoimento para o Ministério Público, para a polícia. Fernandinho, é complicado, é algo que não pode acontecer, né? A gente sabe que a vida política do Corinthians tem sido bastante conturbada desde o último ano, né? Desde que o presidente Augusto Melo assumiu, né? Tem tido algumas complicações para conseguir seguir o seu mandato da forma que imaginava, né? Essa é mais uma implicação sobre a vida política do Corinthians, que vai ter que lidar com essa questão. Ainda são informações muito iniciais, ainda tem muita água para rolar
Evidentemente, a gente está tentando contato para entender como é que isso vai se suceder nas próximas horas, nos próximos dias. São assuntos de justiça, né, que infelizmente acabam chamando a atenção do Corinthians, né, para além da bola, para além do que a gente tem falado, dos reforços, da reconstrução muito positiva do Corinthians no segundo semestre do ano passado. Chegou a correr muito risco de rebaixamento e conseguiu com os reforços, com o trabalho do Fabinho Soldado, também do presidente e do técnico Ramon Dias, com jogadores que chegaram, inclusive o Memphis, né, que a gente fala com essa aquisição por parte da patrocinadora, né, essa ajuda substancial da patrocinadora, que o Veloso sempre cita, é fundamental para essas contratações que têm acontecido no futebol brasileiro. Mas, em paralelo a isso, o Corinthians tem que lidar com essas questões políticas, né, essas questões complicadas que têm acontecido. Inclusive, outras questões com relação a categorias de base, né, o Corinthians sofrendo também uma denúncia, né, uma possibilidade de ser punido por assédio de jogadores e tal. Então são muitas as questões que afetam a vida política do Corinthians para além do campo, né? Todas elas, claro, precisam ser confirmadas pela justiça, indícios não são confirmações, e a gente vai seguir essas investigações e vai seguir todas essas denúncias passo a passo, mas de fato é muito complicado para o torcedor corintiano, para a diretoria ter que lidar com isso, né, Fernandinho? O Marcelo Mariano, né, que seria um administrativo lá do Corinthians, deveria ser afastado, pressionando ainda mais o presidente Augusto Melo, que está um pouco isolado nesse momento, porque há um movimento muito grande para tentar afastá-lo, aí possibilidade de impeachment no Conselho, a data ainda não está definida, e depois teria aprovado no Conselho, teria que ser pela Assembleia dos Sócios votarem pela destituição ou não do presidente do Corinthians. Enfim, Caio, a gente vai aguardar, como você disse, as próximas horas serão cruciais pelo menos nesse novo capítulo do antigo patrocinador do Corinthians, que realmente é esse lado político que tem tirado, por enquanto, dentro de campo, a turma está conseguindo se isolar dessa situação, mas a gente está há muitos anos nessa brincadeira, sabe que em um determinado momento isso contamina e é justamente isso que o Corinthians não precisa. Caio, muito obrigado. Alguma novidade, você chama a gente aqui. Muito obrigado pela gente. Pessoal, com a saída da última bet aí do patrocínio aí com o Corinthians aí, a gente agora vai entrar com a Master, certo? E a Master agora entrou com a liminar, né, para tentar patrocinar, né, a camisa do Timão, né? Para entrar aí com a marca deles, né, na camisa do time. E como a gente já sabe, né, ela já patrocina aí metade do valor de Memphis Depay, certo, do salário dele, né? E possivelmente, a gente ainda tem a esperança aí, né, de que se Pogba realmente vier para o Timão, ela possa arcar com metade do valor, ou um pouco a mais, não sei como é que vai ser, como é que vai ser o contrato deles aí com Pogba, para dar aquela força, né, galera, para o Timão desembolsar bem menos, né, do que realmente deveria desembolsar, né, para pagar o salário de Pogba, né. E realmente o time está precisando disso, o time está precisando dessa ajuda aí, porque por conta de todos os processos, né, pessoal, vocês já sabem aí da história aí, muitos processos aí milionários aí estão cobrando realmente valores aí gigantescos do Timão. O Timão tá realmente aí difícil, né? Todo esse processo aí, tudo isso que está acontecendo aí. E realmente a gente torce, né, para que ele consiga, né, sair do vermelho, né, pessoal? Porque desse jeito que tá não vai dar, né? Realmente vai ser muito difícil esse começo de temporada para o Timão. Principalmente com... pessoal, e como a gente já sabe, né, o Garro tá lesionado, certo? Provavelmente ele não vai jogar o comecinho do Paulistão, né? Mas a gente provavelmente vai ver ele lá para Libertadores, né, pessoal? Ele provavelmente vai jogar no comecinho da Libertadores. Mas mesmo assim a gente não vai ficar muito triste, né? Porque temos aí um nome aí grande, aí um nome aí que realmente pode substituir ele, que é o Igor Coronado, né? Que realmente ele é um jogador muito bom, um jogador que mostra, né, toda a sua garra, toda a sua veracidade aí no campo, certo, pessoal? E é isso, galera. E como a gente já sabe, né, essa semana aí provavelmente vai entrar em votação, né, tudo sobre a possível, né, e o possível impeachment do presidente Augusto Melo, que provavelmente ele pode sair, né, do time aí, mesmo realmente tendo dívidas antigas ainda do Timão aí, né?
ele teve também alguns impasses aí, algumas dívidas aí também no nome dele, mesmo não sendo o maior nome, né, que deixou a dívida aí no time, mas provavelmente ele vai sofrer aí vai ter aí, né, realmente ainda toda a reunião sobre esse possível impeachment aí dele. E realmente, né, a gente torce para que ele não saia, né, porque ele tem sido um presidente aí muito assertivo aí, aqui tem ajudado muito o Timão. E realmente a gente agora tem que ver, temos que torcer, né, pelo melhor do time, né?